Obrigado. Queria agradecer a oportunidade de participar, cumprimentar o pessoal que está organizando esse primeiro ciclo de palestras, e que já é um sucesso, né? Muito parabéns para o Fabiane, que coordenou esse projeto. Eu vim aqui, então, falar um pouco de pesquisa de carbono e gases, né, que a gente conduz na universidade, com os estudantes de pós-graduação e também com em redes de pesquisa com outras universidades. Universidades, Embrapa, enfim, outras instituições de pesquisa. Na realidade, a minha ideia era apresentar a pesquisa em manejo de solo, só que na realidade, atualmente basicamente carbono e gases. Aqui o de cima, do lado. Então eu começo com um grupo de pesquisa em manejo. Hoje é um grupo de pesquisa de agricultura de baixo carbono, conservacionista de baixo carbono, né? Mas originalmente esse grupo de pesquisa aí, coordenado pelo professor João Minichuk, liderado por ele. Basicamente o professor João ele iniciou essa pesquisa em manejo e chegou até o carbono, chegou até a modelagem, chegou até a qualidade do solo, né, com seus orientados. Basicamente, a ênfase dele era a formação de recursos humanos e experimentos de longa duração. Na realidade, deixou um legado bastante grande e importante, né, para muitos. Eu trago essas fotos aí, mais antigas, para provocar algumas pessoas, porque no mínimo 3 professores do PPG aqui da agronomia na agronomia como um todo, tem essas fotos, elas vão se reconhecer. Alguns de vocês talvez não reconheçam. Mas foram vários grupos, né, que ele formou, que ele coordenou. Então, basicamente, as atividades na pesquisa em manejo, elas envolviam avaliar o impacto das práticas de manejo sobre o solo de maneira geral. Porosidade, agregação, compactação não direta, mas desenvolvimento de raízes, temperatura do solo, umidade, fertilidade, matéria orgânica, parte biológica, para entender o impacto do manejo na produtividade. Então, basicamente, o professor João ele transitava por essas áreas todas, mais ou menos alguns de nós que estamos aqui, a gente se agregou nessa fase ainda, e depois a pesquisa passou por essa outra fase, passou por essa segunda fase, e vocês vão ver que ela tem foco num componente específico do grupo anterior, que é a matéria orgânica do solo. Então, basicamente, trabalhava com a questão dessa próxima fase, digamos, não significa que trabalhava menos, pesquisava menos, era muito mais intenso, né? Mas focando mais em carbono e nitrogênio, enfoque agronômico, ambiental, fracionamento de matéria orgânica, para entender que a matéria orgânica acumula em diferentes frações no solo, e essas frações elas têm funções distintas e elas têm qualidade, em função de ter qualidade distinta e dinâmica distinta. Modelagem de carbono foi talvez a linha final, assim, do professor João, quando ele ainda estava trabalhando essa parte de modelagem, e a parte de qualidade do solo, que ele trabalhou com a Fabiane, basicamente. Então, por que isso daí mudou para a matéria orgânica? Porque no andamento daquele grupo anterior de avaliar vários componentes do solo, a gente, né, porque a gente já estava inserido, ainda como estudante, a gente identificou que todos os componentes, todos aqueles parâmetros, características que elas avaliavam, elas eram direta e indiretamente influenciadas pela matéria orgânica. Então, o manejo influenciava a matéria orgânica e a matéria orgânica influenciava essas características. Então, até por uma questão de limitação de grupo, né, se achou mais interessante, então vamos focar no componente central que é afetado pelo manejo para entender a dinâmica desse componente. Porque o resto vai seguir conforme segue a matéria orgânica. Por isso que
Na linha de pesquisa, a gente concentrou em matéria orgânica, concentrou em carbono e nitrogênio, né, porque era o componente que a gente precisava entender, e muitos dos conceitos de matéria orgânica que se vivia na época, eles eram conceitos de regiões de clima, de solos temperados, de solos completamente diferentes. Não se sabia o que estabilizava a matéria orgânica, não se sabia qual era a taxa de composição da matéria orgânica, não se sabia nada. Estava iniciando os trabalhos com fracionamento de matéria orgânica. Nessa linha houve, nesse período assim de talvez as últimas 4 décadas, talvez seja a área de pesquisa que mais tenha tido quebra de paradigmas dentro da ciência do solo. Nos últimos 20 anos, talvez no mínimo 2, que era quebras de entendimentos. A gente achava que era assim e na realidade era assim. Uns deles a gente vai tratar aqui. E lá pelos anos 2000, começaram a surgir alguns questionamentos. O solo em plantio direto, o solo em sistemas conservacionistas, eles acumulam carbono. Ótimo. E a gente falava de sequestro de carbono. E a literatura internacional começava a ter os primeiros trabalhos mostrando que o plantio direto aumentava a emissão de outros gases de efeito estufa, que é basicamente o óxido nitroso. E a dimensão dessa barra significa o potencial daquele gás em aquecer, em absorver energia. Então, o óxido nitroso, apesar de emitir em muito menor quantidade que o dióxido de carbono, ele é 298 vezes o potencial do dióxido de carbono de promover aquecimento. Então, é um gás que, apesar de emitir em menor quantidade, ele tem um potencial muito grande, ele é muito importante. E daí, a partir disso, daí começou os questionamentos. Mas vai depender do impacto que o plantio direto tem nas emissões de gás. E a literatura internacional trazia que o plantio direto, eu acho que eu já comentei isso, aumentava a emissão. Então, a gente vai ter que saber, porque o real impacto do sistema conservacionista, do ponto de vista ambiental, ele dependia dessa informação. O carbono era parcial, que diz respeito ao dióxido de carbono, mas dependia disso aqui, porque senão a gente poderia estar acreditando que ele traria um benefício e na realidade ele poderia ser neutro ou até ser negativo. Então começou a se estruturar um grupo de pesquisa para gases. Então isso coincidiu, por exemplo, com um projeto que eu apresentei aqui para fazer o concurso da universidade, ele era sobre gases. E talvez seja quase o único caso que conduziu o projeto que apresentou para o concurso. Então a gente teve um edital na FAPERGS e ali começou toda a história que depois seguiu com a estruturação da linha de pesquisa em gases. Como que eu vou dizer? A pessoa se arrepende do bem quando começa uma frase. Sem querer vangloriar de nada, o departamento de solos da URGS, ele tem a principal, ele tem a mais estruturada linha de pesquisa em termos de equipamentos de gases do Brasil. Com 3 cromatógrafos, 4, 2 analisadores de carbono, um outro analisador isotópico, enfim, conseguiu ao longo do tempo ter um reconhecimento do CNPq, da FAPERGS, e trouxe, então conseguiu esse recurso para estruturar a linha de pesquisa. Então, no período mais recente, atual, os gases passaram a fazer parte. Isso aqui é representando a linha de pesquisa em manejo. Passaram a fazer parte, mas o carbono era o principal ainda. Estudando mecanismos e tinha um pouquinho de manejo aplicado. O manejo aplicado era
os trabalhos com a parte mais física, ou principalmente fertilidade, em plantio direto, coisas desse tipo. Mas representava pouco. E o carbono foi engolido pelos gases. Foi engolido por quê? Porque existia uma demanda de informação quanto ao impacto do manejo do balanço de gases. E começou a se desenvolver projetos de gases no Brasil. A Embrapa conduziu 3 nacionais: saltos de floresta, PECs de pecuária e saltos já foi, e fluxos de agrícolas, sistemas agrícolas. Então foram 3 grandes projetos. A gente participou analisando amostras de vários locais do Brasil, né? E na parte do carbono, a gente também, vocês viram que ela cresceu, né? Cresceu em comparação às gases, nada a ver. A parte do carbono, a gente também, o que acontecia? Por que a gente diminuiu também o carbono comparado com o que aumentou os gases? Porque estava repetitiva aquela pesquisa em carbono. Avaliava um experimento lá no Cerrado, avaliava um experimento no Sul, avaliava as mesmas coisas e daí? Um aumentava tanto, o outro aumentava tanto, e ficava aquela coisa repetitiva. Então, quando o carbono voltou, agora, alguns anos atrás, a gente deu uma maquiada, não é uma maquiada, a gente deu uma reestruturada no carbono, com técnicas isotópicas de carbono, basicamente carbono 13, para entender melhor a dinâmica desse carbono. Conseguir avaliar coisas que a gente não conseguia avaliar, só avaliando os experimentos em si. Nessa linha, vocês veem que essa é a camada tradicional mostrada em manejo, em fertilidade, tradicionalmente. Na realidade, a gente está em 0 a 10 hoje. O IPCC, nessa linha ambiental de sequestro de carbono, ele preconiza 30. E alguns trabalhos internacionais já começavam a dizer, esse benefício dos sistemas conservacionistas, que tem uma visão muito grande assim do Brasil, o plantio direto, o pessoal fala tanto, ele acumula carbono porque avalia, isso aparece porque avalia só camadas superficiais. Avalia de 0 a 10, de 0 a 20, enquanto que o convencional ele tá colocando resíduo e acumulando carbono embaixo. Isso é um artefato metodológico. Então, um colega liderado pelo esse Boden aqui, Robert Boden, da Embrapa, ele fez um trabalho, nos convidou para participar, para avaliar 1 metro de profundidade. E a gente chegou exatamente à conclusão oposta. Quando a gente avalia de 0 a 20 ou 0 a 30, a gente subestima o potencial do plantio direto em acumular carbono. Porque 50% do carbono acumulado, de 0 a 1 metro, ele acumula de 30 a 100 centímetros. Então, justamente, a gente estava querendo ver se aquela que tinha sido alegada era verdadeira, e a gente chegou a uma conclusão maravilhosa. Nosso potencial de acumular carbono é bem maior quando a gente considera camadas subsuperficiais. E em sistemas com pastejo isso é mais forte ainda. E é fácil de entender pela questão das raízes. E a camada subsuperficial é uma camada que ela tem pouco carbono. Enquanto camadas superficiais elas podem estar próximas da saturação, as camadas subsuperficiais ela tem um déficit de saturação muito grande, estabiliza mais carbono proporcionalmente daquele carbono que é adicionado. Eficiência de estabilização, isso que já é com a técnica de carbono 13 em trabalho feito pela Jéssica Pereira. Na realidade, os valores são médias do trabalho dela e de outra literatura, todos os trabalhos que a gente encontrou. Se fala muito da eficiência de raiz. Quando a gente vê trabalhos, por exemplo, integração agropecuária versus sistemas agrícolas na região do Cerrado, que é braquiária, a integração agropecuária tem muito mais carbono que o plantio direto. E a explicação, boa parte dela está nas raízes. Por quê? A eficiência de estabilizar o carbono adicionado pelas raízes é muito maior do que o carbono que entra da parte aérea.
parte de novo porque esse carbono é adicionado no perfil do solo, e na parte aérea é adicionado só na superfície. Qualidades do resíduo. Isso vocês que trabalham, vocês que vão trabalhar com matéria orgânica, que trabalham com matéria orgânica, vão trabalhar, vão querer entender, vocês têm que separar a literatura. Literatura antiga, muito antiga, de literatura nova, porque os conceitos são outros. Esse trabalho foi feito por quê? Porque uma instituição de pesquisa dizia, não, nós vamos fazer um sistema de manejo, não precisa leguminosa, a gente só vai aplicar nitrogênio, é só gramínea, porque as leguminosas não acumulam carbono no solo. A leguminosa queima o solo, desaparece. Os experimentos de longa duração nossos aqui, todos mostraram que o sistema se tinha mais carbono antes com leguminosa. As leguminosas desapareceram dos sistemas pecuários, desapareceram dos florestais e estão em rumo de desaparecer. Mas isso não está certo. Aí surge esse trabalho da esquerda, que é um trabalho de opinião, dizendo que resíduos de alta qualidade, os micro-organismos têm muito mais eficiência de metabolizar, produzem muito mais produtos do metabolismo microbiano e esses produtos se estabilizam no solo. E o carbono que entra via um resíduo de alta qualidade, que a gente pode utilizar como exemplo as leguminosas, estabiliza em muito maior proporção do que o carbono que entra via gramíneas. Isso é completamente diferente do que se acreditava. Se acreditava um resíduo de difícil decomposição, milho, por exemplo, ele acumula muito mais no solo. Não. Acumula muito mais no resíduo herbiário. O milho tem uma outra função, ele produz muito mais biomassa que a leguminosa. Mas em termos de estabilização, não, vejam aqui. 25% estabiliza no resíduo de alto e 15% no resíduo de baixo. Isso é um terço a mais. E o que isso significa? Que eu vou só usar a leguminosa, do ponto de vista de manejo, significa que a gente vai ter que ter, a gente deve ter leguminosa, gramínea, ter uma rotação de culturas. Então segura esse conceito de rotação de culturas que é tão importante, que a gente só vê vantagens nele, estava se acreditando já, que era só gramínea e também agora não é só leguminosa, é uma diversificação. Por outro lado, as gramíneas vão ter mais raízes, e daí entra no anterior. Então, de novo, diversificação é sempre o melhor sistema. E a gente iniciou nessa linha, agora mais recente, com adaptação também. Era mais mitigação, agora a gente iniciou com adaptação, como sistemas conservacionistas eles permitem ou promovem uma melhor adaptação da agricultura às mudanças climáticas. Essa é a estrutura da linha de gases, entrando em gases agora, do nosso grupo de pesquisa. Então a gente tem trabalho com sistemas agrícolas, com sistemas pecuários, com sistemas integrados. No meio desse caminho, se associou o grupo de pesquisa do professor Paulo Carvalho. Como é que é o nome do grupo desse? GPEC. Com o nosso grupo, eles fazem a parte de animal e a gente faz a parte de solos em sistemas pecuários e sistemas integrados. A gente avalia o balanço. O carbono estaria só aqui. Então a gente avalia o metano, tanto metano de solo quanto metano entérico, está aqui. O óxido nitroso e os custos em CO2, que é aqueles custos que existem para se produzir os insumos e para realizar as operações agrícolas. O nosso trabalho começou com arroz, eu passo rápido daqui. O arroz é uma cultura, eu tenho 1 hora, vocês falaram? Está terminando? O arroz ele é uma cultura muito pressionada do ponto de vista ambiental, porque ele está na beira da cidade, em questão de água, e aqui aparece o aumento do cultivo mínimo de arroz, redução de convencional,
e a gente começou com arroz e ali. O cultivo milho reduz 33% da emissão de metano. Eu não vou poder aqui entrar em detalhe com vocês por que isso acontece, mas quando a gente integra o que reduz por área e o aumento de área de cultivo mínimo, se verificou que reduziu ao longo de 20 anos, se reduziu em torno de 50% da emissão de metano em arroz, só pela adoção de cultivo mínimo. A cadeia arrozeira perdeu a oportunidade de lançar um selo, né, isso aqui já tem há bastante tempo, lançar um selo de green rice, coisa assim, ou low carbon, coisa assim, para vender e agregar valor, ou pelo menos para aumentar a procura, abrir mercado também. Em sistemas de sequeiro, a gente tem esse exemplo aqui, média de 3 anos, que o vermelho é convencional, sempre o pior é convencional, é vermelho, né? A gente faz uma alusão aos tipos aqui. E o azul é plantio direto. Então a gente tem aqui os custos de produção, os experimentos são iguais, custo de CO2, né? O balanço de carbono, o convencional perdendo, quando tem aveia milho, quando tem vica milho praticamente empata, e quando tem o plantio direto, vica milho acumula carbono no solo, é isso que significa. Metano não é importante em sistemas de sequeiro, o óxido nitroso já é importante. E esse é o valor final. Que importância tem isso aqui? Eu faço agricultura numa determinada região, um determinado tipo de solo, e só em função de manejo, ou eu emito 800 kg de CO2 equivalente por hectare, ou eu emito 100 kg de CO2 equivalente por hectare. Então, a gente tem condições de reduzir as emissões. Quando a gente utiliza um índice por unidade de milho produzido, aparece esse resultado. Eu estou produzindo 1 tonelada de milho, emitindo em torno de 300 quilos de CO2 equivalente, ou eu estou produzindo a mesma tonelada de milho, que continua a questão de produzir alimento, emitindo menos de 50 quilos de CO2 equivalente por tonelada de milho produzido. Então eu reduzo ali 6 vezes a emissão para produzir a mesma coisa. Uma outra linha de pesquisa de fator de emissão. Esses ali são sistemas que tu vai na lavoura, tu considera o carbono no solo, os gases, a produtividade. Esse aqui eu determino se os fatores de emissão que o IPCC preconiza, 1% do N aplicado é emitido, que foi atualizado em 2022 para 1,6. Eu faço um experimento no campo, em condições controladas, e avalio quanto do nitrogênio aplicado é perdido na forma de óxido nitroso. 0,17. A importância de tu ter fatores regionais, porque o inventário que é feito no Brasil vai ser feito com 1,6. E a gente tem que ter valores, não adianta a gente dizer, eu acho que esse valor é muito alto. O que eu digo para o pessoal quando a gente participa de outros eventos, a época de gritar mais alto vai ganhar discussão, isso passou. A gente tem que ter informação científica em relação a esses temas. A pressão internacional é muito grande. 0,17, 10 vezes menos. Então, o inventário, quando a gente tiver essa informação em vários locais distribuídos, esses dados aqui eles saíram só do Paraná, mas era aquele experimento que a Cíntia mostrou, 18 locais. Mas a gente tem que fazer a mesma rede para o Cerrado. O que eu estava falando? Quando a gente tiver esses dados distribuídos, bem consolidados, o inventário brasileiro não vai ser feito com 1,6. Vai ser feito com o valor que der. Pode ser até maior. Pelas informações que a gente já tem de excretas animais, é o mesmo comportamento. O que emite da urina, do ovino, do bovino,
é 4, 5 vezes menos do que o fator de PCC, o que emite das fezes é N vezes menos. E o fator de PCC é igual ao polínio e fezes. Isso é outra coisa que tem que ser quebrada bem antes ainda, porque é muito forte já essa diferença. Alguns projetos em andamento, basicamente envolvendo carbono e gás. Hoje, se eu respirar alguma coisa fora de carbono e gás, eu nem sei o que eu vou dizer, onde é que eu estou, né? Porque é só carbono e gás. Esse é um projeto da FAPEX, que ele já tem 1 ano e meio, talvez, que é a agropecuária de baixo carbono adaptada às mudanças climáticas no Rio Grande do Sul. Avaliar mitigação e avaliar adaptação. Adaptação por quê? Porque todos os sistemas que a gente estuda, que mitigam, eles também são sistemas que melhoram a disponibilidade de água, são sistemas que melhoram a produtividade, então eles são sistemas que também permitem adaptação. Isso vale para a lavoura e vale para a pecuária. A equipe distribuída tem em torno de 60 pesquisadores, com várias instituições. É um projeto regional. Na época, a exigência ou a demanda é que envolvesse jovens pesquisadores e pesquisadores não tão jovens assim. Velho não tem nenhum no grupo. E esse projeto mais recente, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi aprovado pelo CNPq, de agricultura de baixa emissão de carbono. Esse é um projeto nacional que envolve em torno de 100 pesquisadores, umas 50 instituições, e que a gente quer basicamente fazer o que está proposto para o Rio Grande do Sul, fazer no Brasil inteiro. Então, esse projeto ele envolve muitas instituições. E uma coisa interessante, que recentemente o MAPA entrou em contato com a gente, porque você sabe que o MAPA tem o plano ABC+, que é o plano de agricultura de baixo carbono, e eles disseram, queremos contribuir com o INCT e que o INCT contribua conosco para gerar informação científica. Tem outras coisas também, né? Tem difusão, tem treinamento, mas só a parte de gerar informação científica que dê subsídio, dê suporte para os sistemas que o Plano ABC+, preconiza, como baixo carbono, para a gente caracterizá-los melhor no Brasil. Então, eles estão sendo avaliados no CNPq, já foi para o CNPq um pacote de bolsas de diversas modalidades, desde graduação a pós-doutorado, né? Do MAPA, eles chamam de descentralização do recurso. O MAPA tem um recurso, ele não tem quem faça. Então, ele entrar em contato com os INCTs, mais do que, não só o nosso, né? Mas outros INCTs para fazer essa contribuição. E nessa mesma temática tem outros projetos financiados por empresas privadas, que teve a Bayer, já está praticamente finalizando, eu acho, a nossa participação. A IAR, que é esse projeto que a Cíntia apresentou, e que a Ana trabalha com a parte do óxido nitroso. E um projeto mais recente de todos, é a Agrária. E o projeto da Agrária é o mais importante de todos. Ela quer desenvolver um malte carbono zero. Que além da qualidade do malte, é a questão do carbono zero. Na realidade, ela não quer desenvolver o malte carbono zero, ela quer caracterizar o sistema de produção para saber quanto que emite. Os sistemas deles são bem conduzidos, a gente está tentando montar esse quebra-cabeça para dar essa informação. E daí, para a empresa, enfim, ela está... Na realidade, isso é uma coisa... Ninguém me mostrou placa nem nada, eu estou olhando. Isso é uma coisa, pessoal. Mercado de carbono... Esquece de crédito de carbono.
ainda não tem, vai demorar para ter em sistemas agrícolas. A gente não pode trabalhar com essa perspectiva. A gente ganha muito mais do que aumenta a produtividade com a adoção desses sistemas conservacionistas, R$1.000, R$2.000, do que ganhar R$50 de crédito de carbono. Isso é uma coisa que às vezes as empresas, enfim, ou o pessoal não sabe e fica preconizando isso. Agora, em termos de mercado, isso é uma coisa que não tem volta, a agricultura de baixo carbono, e ela vem de cima para baixo. A agrária não está fazendo isso porque ela quer. A Ambev cobrou da agrária. A Heineken cobrou da agrária. Eles perguntam quais que são as práticas. Eles usam índices internacionais e calculam as emissões. Eles sabem qual é o fornecedor que tem a menor pegada de carbono. E a agrária não. Eles são... O alemão é meio orgulhoso, né? A gente falou assim, não existe no Brasil nenhum projeto, o Matheus Lima, não existe no Brasil nenhum projeto como esse. É esse que a gente quer. Basicamente, eu estou brincando, mas é gerar dados regionais. Isso é importante. E é nessa linha que a gente está. Certo? Então... Muito obrigado, a gente fica disponível aí para as perguntas.